porque nós duas somos curiosas e somos pessoas estudiosas e que queremos dar o nosso melhor para os nossos pacientes, não é? E assim, eu sou psicóloga clínica há mais de 25 anos, sou terapeuta de MDR e sou trainer de MDR e tenho organizado alguns encontros de IFS no nosso país, né? Então eu trabalho com trauma há muito tempo e, como você disse, eu sou trainer e tenho uma empresa de formação em MDR para profissionais, psicólogos, psiquiatras e médicos, né, que tenham formação em psicoterapia. É um tema muito presente na nossa vida e a gente nem se dá conta disso. O que é trauma? Uhum. Porque é pouco falado, é pouco divulgado e muito sentido, É né? verdade, Os é verdade. pacientes sentem. Porém, o terapeuta, se ele não tem as informações de como identificar sintomas que podem contar uma história de trauma, ele não consegue acessar isso com o paciente. Então, eu É queria que você verdade. falasse assim, o que é trauma? Conta pra gente. Uhum, uhum. Bom, primeiro quando a gente fala assim, o que é trauma, né? O que a gente pensa quando a gente fala em trauma, né? O que é trauma para cada um de nós? Porque nós temos, né, a nível acadêmico, a gente tem vários lugares onde a gente pode ver o significado da palavra trauma. A gente tem o trauma físico, né? Eu machuquei, e temos o trauma emocional. O trauma emocional, ele é proveniente de algumas situações desafiadoras. A gente olha no DSM-5 e a gente vê lá que está escrito o seguinte, que o trauma, ele tem que acontecer, é um evento que ameaça a nossa vida, né? Um evento onde essa ameaça me traz sintomas intrusivos, como os pesadelos, como flashbacks, aquelas imagens que vêm de uma hora para outra daquilo que me aconteceu, né? Então, o trauma onde eu estou em ameaça à vida no meu dia a dia? Nosso país é um país um pouco violento, né? E muitas vezes a gente vê que a pobreza pode trazer mais violência ainda para o sistema. Um assalto, eu fui ameaçada de vida. Então a gente considera isso um evento traumático, se você olhar no DSM, de critério A do DSM-5. Porém, se a gente olhar o trauma de uma forma mais ampla, a gente pode considerar um divórcio um trauma. Dependendo de como que aquilo vem impactar a minha vida, eu posso considerar isso um trauma. Ah, Rita, mas eu não ameacei a minha vida. Então, você olha assim no critério A do DSM, você vai olhar outras pesquisas a nível mundial sobre trauma, a gente vai entender a amplitude disso no nosso ser, né? Na nossa história. Por quê? Não é só uma ameaça que é um trauma. Então, se a gente olhar para esses grandes compêndios, nós vamos perceber que no CID-11, por exemplo, tem até uma variabilidade maior do significado de trauma. E hoje tem até estudos, como o estudo ACE, por exemplo, que é de experiências adversas na infância, que vão considerar as experiências que nós vivemos até os nossos 18 anos, até inclusive de divórcio, separação de pais, brigas, né? Não só que aconteceram comigo, mas que eu vi, consideramos eventos traumáticos. Por quê? O MDR, a gente sabe que é uma terapia que foi desenvolvida inicialmente para trabalhar trauma. E foi desenvolvida para trabalhar trauma de choque, né? Por exemplo, trauma de guerra. Então, a guerra por si só já é traumática. Ver alguém morrer, eu matar alguém, isso para o ser humano é muito insustentável a nível humano, né? Então, Uhum. assim, quando a gente vai estudar o MDR, a gente descobre que as experiências que eu vivi na infância vão trazer uma sustentabilidade para esse evento traumático de guerra, por exemplo, que eu vivi. Por quê? As experiências que eu vivi na minha precocidade é que são a base do meu eu, né? Então, quando eu olho para o passado e vejo, por exemplo, que eu sofri um divórcio dos pais, um divórcio complicado, um divórcio marcante. Então, Francine Shapiro chama isso de assim, ela fala o seguinte: qualquer evento que tem um efeito duradouro no self ou no psiquismo, ele é por sua natureza traumático. Então, qualquer marca, qualquer evento que marcou o nosso eu,
a gente chama de trauma. Então, o MDR... Então você quer dizer assim, ó, qualquer situação que a gente viveu, independente da época, 2 meses atrás, há 2 anos, há 20 anos atrás, Na e a gente infância. sente, na infância, e a gente sente isso com uma proximidade, como se tivesse acabado de acontecer, nós podemos considerar que isso é um trauma. Porque assim, como na nossa cultura a gente está muito aparentemente longe dos episódios de guerra, né? O nosso exército pouco vai para a guerra. Graças a Deus. Como é que a gente pode trazer isso para a nossa cultura, para as pessoas que estão nos ouvindo, começar a compreender que aquilo que elas sentem pode sim estar trazendo uma memória traumática. Né? E aí talvez a gente possa falar... você citou assalto, você citou sequestro, alguma coisa nesse sentido de perigos da nossa sociedade, né? De perigo real de vida, né? Assim, eu corri o risco de morrer nesse momento, isso por si só é traumático. Porém, a gente está estudando um pouco mais, né? Na verdade, isso já vem mais antigamente, né? Por exemplo, Francine Shapiro, ela já sabia disso, que esses eventos que a gente viveu no dia a dia, não só esses de choque, mas eventos normais, podem por si só. Se ele trouxe uma marca no meu psiquismo e no meu eu, isso pode por si só ser traumático.